Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá, mais uma aula do Word para vocês. Hoje eu vou ensinar como formatar texto no Word. É bastante simples, mas é essencial, porque acho que sem isso o Word perde toda a graça, não é verdade? Então vamos lá. Aqui a gente tem um texto, ele é um pouco longo, tem aí 2 páginas, ok? E eu quero dar uma diferenciada nas coisas, o que é título, o que é texto normal. Para a gente formatar texto, a gente tem várias opções. Em geral, a formatação de texto fica aqui na aba Página Inicial. E aí a gente tem todas essas opções aqui. Ó. Tá? Tudo isso aqui vai mexer no texto, além dos estilos de formatação que eu não vou tratar hoje, mas estão relacionados com a formatação de texto. Então, o que tem aqui em cada uma dessas partes? Vamos começar por aqui. Ó. Aqui é o tipo de fonte que eu quero. Eu tenho uma infinidade de fontes. Algumas fontes são padrão já do Windows, então já vem com um monte de fonte. Outras eu tenho instalada aqui, então eu tenho uma infinidade de fontes. A gente trabalha aqui no tamanho da fonte, que aqui a gente tem essas numerações, mas a gente também pode colocar mais numeração do que isso. Eu posso digitar, por exemplo, 120 e não tem aqui, ó, mas eu posso digitar, não tem problema nenhum. Outra maneira de trabalhar com tamanho de texto, por exemplo, é aqui. Ó. A gente pode vir aqui, aqui ele aumenta e aqui ele diminui. Ó. Aumenta e diminui. E vai indo quantas vezes eu quiser. Tá? Aqui eu coloco negrito. Aqui itálico, que é aquela fonte que fica um pouco mais deitada, né? Ó, itálico. Aqui eu coloco um sublinhado. Aqui no sublinhado, a gente tem algumas opções de sublinhado, tá? Tem 2 traços, tracejado, um traço maior, enfim. Tem algumas opções e a gente pode trabalhar na cor também do tracejado. Tá? Por exemplo, eu venho aqui, sublinho e quero vermelho. Pronto, tracejado, o sublinhado ficou vermelho. Tá? Lembrando que o texto não ficou vermelho, só o sublinhado. E aqui eu posso cortar a frase, mas no meio, né? Ela não fica sublinhada, ela fica um traço bem no meio. Ó. Repare, como se a gente estivesse querendo que aquela palavra estivesse ali, mas mostrando que ela estava errada, ou que ela deveria ter sido retirada, algo do tipo assim. E a gente tem algumas outras opções também. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu venho aqui e eu digito C2, mas eu quero que seja C ao quadrado. Então, eu quero que esse 2 ele fique em cima, naquele jeito lá, tipo da matemática, sabe? Então, eu venho aqui, nesse x aqui, e pronto, elevo o c ao quadrado. Se eu quiser que ele não fique ao quadrado, mas que ele fique embaixo, tipo uma fórmula química, eu clico neste aqui, no da esquerda. Então, o da esquerda é o de baixo, é o que é o subscrito, e o da direita é o superscrito, né? Um fica embaixo e o outro fica lá em cima. Essa é uma outra maneira da gente trabalhar também. Aqui são alguns efeitos, efeitos das palavras, das letras. Confesso que eu raramente uso e a maioria das pessoas também raramente usa, porque ele dá um destaque assim, mas no meio corporativo, no meio acadêmico, a gente não usa isso, porque fica bem feio, na verdade. Então, tem que saber trabalhar com isso. Se você não souber, arrisco a dizer que é melhor não trabalhar e deixa da maneira normal, porque aqui ele coloca sombra, ele coloca reflexo, ele coloca brilho, tudo isso aqui, ó, sombra, reflexo, brilho, tal. Então tem bastante coisa aqui que você pode dar uma olhada. Aqui é um destaque, né? Quando a gente quer dar uma destacada, por exemplo, eu quero destacar o construímos. Seleciono ele, venho aqui e clico em construímos. Pronto. Aí ele deu esse destaque, como se a gente estivesse grifando com um grifa-texto. A gente também pode escolher as cores que a gente deseja, não precisa ser só amarelo. Já aqui é a cor mesmo da fonte.
Vou clicar aqui porque está o vermelho, tá? Mas a gente tem outras opções aqui. E se a gente clicar em mais opções, abre mais um leque de opções. E a gente, se clicar em customizar, mais um monte de opções, tá? A gente pode arrastar aqui, aumentar isso aqui para ver a cor. A gente repare aqui que é a nova cor que a gente está escolhendo. Então, a gente pode mudar à vontade. Tem um monte de opção. Eu vou clicar no vermelho só para você ver como ele muda de cor. Posso vir aqui, seleciono esse e escolho outra cor, a verde. Enfim, a gente vai mexendo nas cores. Aqui, a gente pode escolher se a gente quer só a primeira em caixa alta, só a primeira letra da frase. Aqui, tudo em caixa baixa. Aqui, tudo em caixa alta. Aqui, apenas as iniciais em caixa alta e o resto tudo em caixa baixa. E aqui é o contrário. Tá? Então, por exemplo, eu quero tudo em caixa alta. Eu não preciso apagar e voltar a escrever tudo em caixa alta com o Caps Lock ligado. Eu venho aqui, clico aqui, ele já coloca tudo em caixa alta. Se eu mudei de ideia, eu venho aqui, mudei de ideia para quê? Tudo caixa baixa? Tudo caixa baixa. Ah, não, eu quero só as iniciais em caixa alta. Pronto, aí ó, A está em caixa alta, E em caixa alta, D, entendeu? Só as iniciais. E aqui é só a primeira mesmo da frase que fica em caixa alta. Então, a gente tem mais essas opções. A gente também pode colocar uma cor de fundo aqui da frase ou do parágrafo. Ó, eu vou colocar do parágrafo. Eu venho aqui, que é esse baldinho, abro ele, vejo as cores que eu desejo e vou, por exemplo, amarelo. Coloquei uma cor de fundo no parágrafo inteiro de amarelo. Ficou até muito forte, ficou horrível, mas dá para colocar. A gente também pode colocar uns marcadores para a gente dar um destaque. Por exemplo, eu venho aqui, seleciono os que eu quero e coloco aqui. Ó. Aqui são os marcadores. Eu tenho algumas opções, tá, de marcadores que eu posso escolher. Repare que eu estou só passando o mouse e ele já me mostra como ele vai ficar com o marcador que eu quiser. Tá? Então, eu posso colocar esse, por exemplo. É um tipo de marcador. Talvez você queira a numeração ao invés do marcador. Aí você vem aqui no 1, 2, 3, que é a numeração, você escolhe o tipo de numeração que quer. Agora não está mostrando porque... Deixa eu ver se eu consigo... não vai mostrar mesmo. Mas ó, eu venho aqui, escolho que tipo de numeração que eu quero e ele já fica em sequência. Eu posso mudar isso, né? Posso deixar outra marcação, pode deixar, outra numeração, tipo A, B, C. Enfim, são algumas possibilidades. Posso também vir aqui, ó, e aqui é uma espécie de numeração diferente, né? Só que, ó, ele está 1, 2, 3, parece que está igual. Então, eu vou dar um Tab, olha como ele fica. Então, aqui seria a raquete está dentro da parte bola. Se eu colocar que o tênis também está dentro da bola, ó, ele fica B. Mas se eu colocar que o tênis está dentro da raquete, como se fosse categorias diferentes, aí ele já muda. Se eu colocar, eu posso colocar meia está dentro da bola, ou meia está dentro da raquete, ou a meia está dentro do tênis. Olha aí, então já são outras opções. Eu posso tirar isso. Outra coisa legal que a gente pode fazer aqui com o texto é ordenar na ordem crescente. Então, eu clico aqui, ó, pode ver que bola, raquete, está tudo desalinhado. Eu venho aqui, escolho o que eu quero. É o parágrafo ascendente ou descendente? Eu quero ascendente, ou seja, do A para o Z. Ok, então ficou aqui ordenado. Repare que também quando eu seleciono ele, eu tenho todas essas opções que eu estou tendo ali em cima de formatar o texto, eu tenho tudo isso aqui, ó. Então, eu posso fazer a mesma coisa por aqui, aumentar, pôr negrito, aumentar, colocar sublinhado, posso fazer tudo isso aqui, mudar de cor, tá? E aqui eu também tenho os estilos. Então, são aqueles estilos que estão ali em cima. Ó, eu passo o mouse e estão o estilo. Mas eu não vou falar sobre os estilos agora, porque os estilos, na verdade, são algo pré-formatado, ou que eu crio, ou que o Word já cria como padrão. Mas é a formatação de texto comum, só que já salva aqui. Aí eu não preciso ficar repetindo a mesma coisa, né? Eu venho aqui, escolho o que eu quero,
e pronto, clico título. Então, ele vai ficar nesse jeito aqui, tá? Mas eu vou falar numa aula sobre estilos de formatação mais para frente. Outra coisa interessante é que a gente pode apagar todas essas mudanças que a gente fez. Está vendo aqui que aqui está, fiz mudança aqui, fiz mudança no construímos. Então, a gente pode apagar tudo isso. Eu venho aqui, seleciono eles e venho aqui no azinho com a borracha e apago. Ó. Pronto. Apaguei tudo isso. Agora voltou tudo a estaca zero. Já aqui é a seção de parágrafo, tá? Que você pode alinhar um texto, centralizar, jogar para a direita, justificar. E eu já falei sobre isso em outras aulas. Aqui a gente dá um espaçamento, por exemplo, um espaçamento, posso dar até mais, voltar, enfim. Aqui eu posso colocar bordas, por exemplo. Tá? Então, são coisas que eu já venho falando em outras aulas, então eu não vou entrar nisso agora. Então, eu queria me ater aqui só à formatação de texto, que é bem fácil, aí você vai trabalhando aí o que você deseja. Tá? Então, é mais essa parte aqui que você tem um monte de opções aqui, mexer de tamanho, de fonte, enfim. Então, eu vou dar só um exemplo de como a gente poderia formatar esse texto. Tá? Eu quero dar um destaque aqui para o título, eu venho aqui, seleciono ele, vou aumentar, eu posso colocar, vou deixar mais leve, vou deixar negrito. Aí eu centralizo ele, pronto. Até aumentar mais um. Pronto, posso deixar assim. Aí o texto eu quero ele todo alinhado nas duas pontas. Então eu vou justificar, seleciono ele, venho até o final aqui, ó, seguro o Shift, clico aqui e venho aqui e justifico. Pronto, olha como a leitura ficou bem melhor. Eu ainda posso vir aqui e dar um destaque para alguma coisa que eu queira, por exemplo, sei lá, posso vir aqui, ó, selecionar esse e eu quero dar um destaque para esse. Então, eu vou, na verdade, jogar ele para a direita, ou mesmo, não, vou justificar, mas eu venho aqui e jogo ele para lá. Então, ele já fica diferente. Eu vou diminuir o tamanho dele e vou deixar ele itálico. Pronto, eu já dei um destaque diferente. Então, você está lendo aqui e você tem uma quebrada, né, com essa mudança que eu fiz, diminuir o texto, como se fosse uma fala de alguém, né? Então, eu mudei o título, aumentei, deixei em negrito, mudei a fonte, vi aqui, mudei o conteúdo, alinhei, deixando justificado. Aqui eu mexi, na verdade, na régua, não, eu deixei justificado, mas mexi na régua. E aqui ficou tudo justificado para voltando ao texto ao normal. Tá legal? Espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado. Curte aí o vídeo, se inscreve no canal, que eu sempre coloco conteúdos novos de diversos programas, diversos softwares. E compartilhe com seus amigos e familiares para mais pessoas aprenderem a mexer no Word. Se você ficou com dúvida ou tem alguma sugestão, deixa aí um comentário abaixo, que eu procuro responder por texto mesmo para ir mais rápido. Só que se for algo mais complexo, eu crio um vídeo para você. Muito obrigado e até a próxima!